Teve o Manchester City no meio, que depois a gente pode falar. E eu queria voltar... a parada é, Copa do Mundo é uma parada muito importante pra mim. E eu acho que todo mundo que escolheu o jornalismo esportivo vai chegar na Copa do Mundo, eu vou ficando nervoso. E se eu não tô num veículo que vai me permitir trabalhar com qualquer coisa envolvendo Copa do Mundo, eu tava nervoso. Porque, pô, eu trabalho com isso desde 2014 em Copas. Aí 14 eu fiz como produção do Sport Interativo, 18 eu tava rodando a Europa pela Globo e o Marrocos, e aí 22 tava chegando, eu tava no City, eu preciso trabalhar com Copa, preciso sair. E aí surgiu a ideia, que no começo da Cazé TV, ainda não existia Cazé TV, era só a agência Live Mode, a ideia era... Vocês lembram do que o Cazé fez na Olimpíada? De Tóquio. Que ele varava a madrugada reagindo, sem imagem. Só que ele levou milhões de pessoas, milhares de pessoas, e o bagulho ficou muito, muito grande, assim. Ele estourou muito ali. Então cara, vamos fazer isso que ele fez na Olimpíada na Copa. Sem direito, sem nada. Então a gente precisa... Só que vamos fazer isso no estúdio. Então, levar criadores, as marcas vão entrar, tem que fazer branded content com marca ao longo do dia. Vamos ficar o dia inteiro ao vivo. Pra lá, fazendo daqui. Fazendo daqui. A ideia era, vamos pegar um lugar, fazer uma live que dura o dia inteiro. Não sei se ele vai falar do que a gente quer saber, tá? Eu gosto da ideia, como é que surgiu a ideia do conteúdo e tudo mais, mas eu prefiro muito mais a conjuntura que levou à produção e criação daquele conteúdo. É que nem a gente tava falando, pô, a Cazé TV tá transmitindo o Brasileirão, nossa, que baita sacada. Sim, mas quem comprou o direito de transmissão, quem proporcionou isso foi o Google. Então... Aqui eu vou falar uma coisa que eu lembro de ter lido na época dos próprios direitos de transmissão da Cazé TV na Copa do Mundo, que foi um teste feito para entender o alcance. Porque por mais que a gente aqui da internet acho que tenha sido um sucesso, em questão de volume de pessoas assistindo, foi muito baixo, tá? A gente teve uma notícia, até dá pra abrir aqui, ó, porque eu tô com ela aberta aqui, ó. Nossa, coincidência, né? Parece que eu deixei programado, mas não, é que a gente tava falando sobre isso antes, que é sobre a diferença de tamanho que tem hoje a Cazé TV. Por mais que a gente goste do nosso Cazé aqui, a gente reage sempre que dá o conteúdo dele falando sobre criação de conteúdo. Tem aqui, ó, de acordo com a empresa de pesquisa Esportes e Palmeiras, 6 de abril, então um jogo há um mês atrás, rendeu 7,2 pontos, né? A gente tá falando do Ibope aqui, com 4,9 milhões de espectadores. A Premier teve 318 mil e a Cazé TV teve 283 mil pessoas assistindo. Aí tu entra ali e tu fala, caraca, 280 mil pessoas assistindo na live do YouTube. É muito, mas não na proporção do que o YouTube já é hoje em dia, né? Que fala com 150 milhões de brasileiros todos os meses e principalmente não comparado com que os veículos tradicionais atingem. Acho que a Globo fala com mais de 90 milhões de brasileiros todo mês. Então, assim... eu acho legal e tudo mais, a gente vê, pô, surgiu essa ideia, assim, fazer aquele conteúdo. Mas geralmente para ter a ideia de conteúdo, tem toda uma estrutura por detrás. Como é que conseguiu esse direito de transmissão? Como é que quem que investiu, quanto que se investiu para sustentar essa ideia de conteúdo? Quanto que custava a produção desse conteúdo? Porque ideia de conteúdo por ideia, às vezes a ideia... essa que eles fizeram não era nem a melhor ideia, mas pelo dinheiro investido, deu certo. E aí isso é propriamente conjuntura, né? Eu não posso dizer, não, porque eu teria uma ideia melhor, o fulano teve outra ideia melhor. Mas na prática, o que mais importa, o que mais impacta são as conjunturas além das ideias. Eu não sei se eles vão falar sobre isso, né? Esse é o ponto. Eu disse que eu não ia parar muito, vocês que me xinguem aí no chat, porque também 1 minuto e 23 já parei pra falar. E reage a todos os jogos da Copa, com o Cazé e os amigos dele. E aí eu entrei nesse projeto, acho que foi um dos primeiros produtores a ser contratados pra tocar essa parte de conteúdo. E aí, faltando um mês pra... Isso foi 3 meses antes da Copa. Faltando um mês, galera, temos os direitos. Não sei quem é. Pega esse projeto, joga no lixo e vamos fazer um projeto novo. Porque agora a gente tem imagem. E aí surge a Cazé TV. E aí é isso. Onde é que a gente vai transmitir esses jogos? Cara, transmite no canal. Por que tem um direito de imagem? Quem que trouxe esse direito de imagem? Como que trouxe esse direito de imagem? Canal de corte do Cazé ou cria um canal? Não, vamos criar um canal. Qual o nome do canal? Sei lá, Cazé TV. Aí o Cazé não gostava do nome. Porque, pô, cara, Cazé TV. assim, mano. Cazé TV. Beleza. Agora o nome é Cazé TV. Porque aí quando começa a transmitir os jogos da Copa, o bagulho vira. Não tem como. Quando a galera... Tu ouve gente que não é igual você que tava dentro, né? A gente falando da história, do projeto... A gente idealiza a história. A gente fala, não, os caras assim, são... Puta, que sacada, né, Fazer Cazé reagindo a este conteúdo, É assim, a gente idealiza porque nós fomos ensinados a idealizar as coisas, porque foi colocada a nossa realidade que a idealização, que essas pessoas, a história dessas pessoas também é possível com a nossa. Só que a gente esquece os pequenos detalhes, como quem é que entrou com uns milhões para investir nesse conteúdo?
Quem é que sustentou essa produção por meses sem dar retorno? Ou se trouxe retorno tão rápido, como que trouxe retorno tão rápido, sendo que mais de 60% dos criadores de conteúdo não recebem pelo conteúdo que produzem? É muito, sabe? Essas são as perguntas que vão realmente nos mostrar qual que é a realidade daquilo que a gente está falando. Então, certamente ele vai dizer que a gente idealiza. Fala assim, não, então, quando os caras estavam com tiveram o direito na mão, os caras da Live Mode pensaram, pô, a gente vai ter que transmitir isso aqui, vamos... Não faz sentido a gente abrir um canal do zero, Live Mode TV, ou então... Aí, como o Cazé já é um cara familiarizado, trabalharam juntos, os donos são os mesmos do esporte interativo. Pô, e o Cazé, como você disse, Cazé nesse hype na Twitch e tal... Pô, Cazé, já tinha uma parceria da Live Mode com o Cazé com o Atlético Paranaense, né? Pô, vamos botar Cazé TV, né? Agora você falando, é bacana que você tá dentro do processo. Como era uma situação que tinha que ser no YouTube, né? Que é esses direitos pra passar em YouTube, né? Houve um debate se ia passar na Twitch ou não. Eu não essa parte de plataforma eu não entendo. Tipo, contato com a Twitch, contato Porque o pensamento de vamos botar porque o Cazé, ele não fazia live no YouTube, né? Ele fazia na Twitch, mas ele já tava com um canal de corte, que tava já começando a bombar, porque a galera no YouTube começava a ver os cortes. E aí tinha esse canal lá. Vamos botar no canal de corte, é bacana que tu falou, pô, chegaram a pensar. E aí seria bizarro, né? Pô, onde é que vai passar? No corte do Caselito. Exatamente. Pô, não tem que ter uma atenção. Aí não, vamos criar um canal, Cazé TV. Mas são ideias que daqui a pouco você vai ver o que aconteceu depois, né? Não, aí... O bagulho ali, assim, com esse conteúdo da Copa do Mundo, porra. Joga ao vivo da Copa. Vamos começar a fazer a parada aqui, pá. Eu te conheci. E mesmo assim não foi tão barra, né? Esse é o ponto. Foi barra pra gente da internet. Pro mundo inteiro, pra realidade que a gente tá disputando, presente, não foi barra, não. Que foi um acidente também. Você ficar por trás... Então, eu ficava por trás. A parada foi... Esse projeto que eu falei, vamos criar uma programação pro dia inteiro de React, isso aconteceu, só que foram nos outros jogos, porque a gente transmitia um jogo por dia, só que tinha o dia inteiro de programação. E aí, os jogos sem imagem também, né? E aí a parada é, quando as marcas começaram a entrar, e entraram muitas marcas muito grandes, eles precisavam de ativação, então a gente ficava o dia inteiro ativando coisa. Porra, vamos fazer um bagulho de Coca-Cola. Então vamos criar alguma coisa pra 2 da tarde durante o jogo que a gente não vai transmitir, com um elenco que tem que ser minimamente relevante do ponto de vista de influência, porque a marca tem que ficar feliz com o que você tá fazendo. Então teve esse trabalho também. E aí eu fazia isso durante a Copa, antes da Copa eu fazia esse... E como não tinha prazo pra aprovar as ações, como geralmente tem, você manda uma ideia, a marca aprova ou não, etc. Lá era, mano, bota no ar. O bagulho amanhã, bota no ar. Então a gente teve muita ideia muito maluca que deu certo. Só que... lá o Pig, vamos fazer alguma doideira qualquer aqui. E aí não tinha tempo de aprovar ou não, então só põe aí, vamos ver. Se a marca reclamar, a gente faz outra depois. Era tipo isso. Caraca, mano. E aí eu participava dentro de uma equipe que tocava essa programação. Só que aí, acho que o Beltrão teve um problema um dia, e o Beltrão era o cara que apresentava a faixa da manhã, que era o Cazé da manhã, que era 7 da manhã, primeiro jogo. Depois tinha um segundo jogo. Depois aí trocava o elenco, entrava o elenco da tarde, que ia fazer provavelmente o jogo, que era geralmente o primeiro ou o segundo da tarde. O Beltrão teve algum problema e não pôde apresentar num dia que era o grupo do Marrocos na Copa. Era Marrocos, Bélgica, Croácia e mais alguém. E por acaso, eu tinha morado no Marrocos e durante a Copa eu fui viajando muito. Então eu tinha coberto a Bélgica, feito algumas reportagens na Bélgica e algumas reportagens na Croácia. E aí eu falei brincando no Twitter, cara, essas 3 seleções aí eu conheço, eu consigo falar umas groselhas. Aí, pô, você inteiramente TV, né? Caralho, foi repórter, né? Nem lembrava. Tá a fim de fazer essa porra amanhã? Então, o que aconteceu? Foi isso, mas o Beltrão ainda não tinha tido um problema. Aí o que aconteceu? Eu fui como convidado no Cazé da manhã, tomei o café lá com o Pig, Marcel e tal. Treinamento, né? Que eu acho que era interessante isso. É conhecimento, sim. Exato. Enfim, era um desses 3 times. E aí eu comecei a contar essas histórias. Pro jogo seguinte, o Beltrão teve um problema. Aí falaram, Andrei, fica, você vai assumir o lugar do Beltrão apresentando. Andrei. E esse lugar de apresentação é importante, porque era o cara que vai receber orientação no ponto. E hoje em dia os moleques já têm muita sagacidade de audiovisual, porque eles são aqueles caras. Mas na época eles não tinham treinamento de vivo e tal. Então era foda botar um ponto no ouvido e começar a dar ordem pro Pig, pro Marcel e tal. Você já fez TV, você vai ser esse cara, beleza? Isso é difícil, tá? A única vez que eu tive isso na vida é bem difícil tu receber coisa por ponto. Odiei. Beleza. E aí eu fiquei. E aí nisso, cabelo. Odiei porque acho que dá pra se acostumar, mas é difícil. Cala. Tu tem que estar falando, aí tu tem que estar ouvindo e é difícil. A gente tava ali, qualquer pessoa que passasse no corredor entrava no ar, irmão. Botar 4 reacts, 3 jogos, um react, entrou muita gente no ar. Mas você imaginava, tipo assim, beleza, Copa do Mundo é gigante. Caralho, Copa do Mundo ao vivo no YouTube, tá? Mas você imaginava o que aconteceu depois de brigar por direito, com caralho, com... Cara, acho que foi natural, assim, pra gente que tava lá foi um pouco, porque foi um pouco mais progressivo. Pra quem tá fora é muito louco, não? Influenciador, comprar direitos. Antes do Cazé, eu acho que o Gaulês já tinha feito uns jogos da NBA. E aí eu acho que foi talvez a primeira vez que isso aconteceu. Exclusividade. Foi uma doideira bizarra. Mas ele queria, ele falou, vou botar aqui e tal, do meu jeito. E aí, acho que pela Live Mode, as pessoas acham que o Cazé TV é o Casemiro no escritório. Eu já tinha feito um trabalho, né, com a Live Mode. A gente já tinha feito um jogo de transmissão, não vou entrar no assunto, mas a Live Mode sempre teve nesse meio termo de entender como que eles fariam essa transmissão. Isso eu acho que foi legal, realmente, como eles fizeram. A solução, né, que chegou. Acha não, ela tem certeza que é assim. Não desliga. É o Casemiro acariciando um gatinho aqui. Liga aí, pro senhor. Bundesliga. É isso aí. Senhor Bundesliga, eu financeiro, fechei aqui. Agora, Ligue 1. Isso. Ligue 1. Quero. Não é... Eu não... Você tá aqui, que tava lá no processo, que eu trabalhando lá. Eu tenho amigo que vem falar pra mim, porra, Betão, caminho aí, ó, Casimiro. Eu falei, gente, calma aí. Acho que o Cazé não tá tipo pegando assim o telefone e comprando direito do bolso, não, cara. Você tem uma agência, tem marcas, tem todo ele cedeu o nome dele pro projeto. Porque é isso. Quase name right, né?
aí. Eu não sei. Desde que eu saí, já tem muito tempo, eu sei que O mudou muito. Cazé, ele é mais ele é um influenciador, né, ali dentro. Ele é muito bom na performance, por ter tido essa experiência no esporte interativo, tem formação também, mas ele, pelo que eu entendo dentro da Cazé TV, ele é quase que um influenciador. Ele talvez não seja nem o creator, e aí pra te entender um pouco essa diferença que a gente sempre traz aqui, o creator é muito mais voltado pro desenvolvimento do conteúdo, enquanto o influenciador é muito mais o rosto do conteúdo. Então, é normal que às vezes o influenciador não seja um creator, né? Então que ele não tenha as ideias, não participe da produção e seja o rosto que executa aquele trabalho. Muitas vezes, e o mais comum na internet é ser um creator influencer, né? O cara que faz o conteúdo, desenvolve e faz também o papel do influenciador daquele conteúdo desenvolvido. Mas o Cazé hoje, para mim, ele parece muito mais do lado influencer. E eu nem julgo ele, eu também seria. De novo que eu nem conheço, assim, porque eu saí no Eu fiz a primeira transmissão desse prédio, acredita? Foi a última. ainda tava lá, eu já tinha saído. Você queria que Teixeira Reis, você TV Globo aqui. Teixeira Reis, não pesquisa o nome completo dele. Não pesquisa. Não pesquisa. Então. Vamos pesquisar. Já foi agora. Porque se não façam, a galera vai fazer. O que eu ia falar? Então, pra gente que tava lá foi mais ou menos natural, porque durante a Copa, o meu contrato era de freela, né? Eu ia fazer a Copa do Mundo, eu ainda tava no City, eu fiquei conciliando os dois. O que você fazia no City? Cara, no City o City tem um projeto meio maluco, que eu acho incrível, e pra quem pode, que é ter produtores em mercados que eles consideram relevantes. Seja por ter jogadores de lá, ou comercial, ou do ponto de vista de marca. E eu era o cara do Brasil. Então eu reportava pra lá. Eu tenho um crachazinho, que eu acho que se ainda passa ali no Etihad Stadium, mas eu morava aqui. E aí de vez em quando eu ia pra lá, muito de vez em quando, porque foi pandemia também, então eu não fui muito. Acho que fui 2 vezes só a trabalho. E eu era esse cara desde no Brasil, precisamos fazer um evento. O City fazia muito de ganhar. O City ganhou o troféu todos os últimos anos. Aí vamos levar esse troféu pelo mundo. Então eles tinham o Trophy Tour, que ia pra... E geralmente pra países em que eles tinham jogadores ou interesse comercial. E aí no Brasil sempre tinha, porque, vamos no Jardim Peri, bota numa quadra do Jardim Peri, que era o Gabriel Jesus. Teve um ano que a gente foi pra Londrina, porque o Fernandinho queria mostrar a taça da Premier League pro pai. Foi muito maneiro. Aí fomos na casa do Fernandinho com o troféu. Tá só, cara. E aí eu ajudava a organizar. Obviamente, eu não tinha cacife pra fazer tudo isso sozinho. Mas eu era ponto de contato. Então, precisamos imprimir sem convite. Acha uma gráfica aí. Era o que fazia. Precisamos legendar um vídeo pra português. Era o que eu legendava. Precisamos editar um vídeo pro mercado brasileiro. Era o que editava. Precisamos captar o evento. Aí eu ia com o meu celular e fazia aquele videomaker social. Cara, tem vídeos meus aí botando a cara. 15 mil funções aí, mas isso é muito bom profissionalmente falando. E aí voltando, aí você tava falando que você estava nos dois ao mesmo tempo. Porque aí na Copa do Mundo o City caiu muita demanda, porque, cara, não tem jogo, não tem nada. Sim. Então eu falei, então vou pegar um freela aqui pra fazer a Copa, e beleza. E aí... Mas antes disso era o quê? Olha essa sequência aí de... Como é que é? Eu te perguntava se você achava naquele início ali que ia... Perfeito. E só um detalhe. A nave que virou. Quando eu te vi comentando, eu falei, caralho, os caras investiram, trouxeram um especialista aí de mundo. Caga a regra, né? Eu falei, pô, os caras... Eu vi os moleques do Cazé lá, parece tu. Falei, pô, os caras que eu não te conhecia, pô, trouxeram um especialista em futebol internacional e tal. É porque, tipo assim, vamos ver, tinha muita essa crítica no começo, e a gente temia essa crítica na concepção do projeto de, então vai ser o Cazé e os amigos, e ninguém entende porra nenhuma, e vai ficar cagando regra, não vai ter jornalista e tal. Então a gente tentou mesclar. Então se você olhar o React, tem o Dudu Barton, que é um cara que entende muito. Grande Barton, é isso, né? É bizarro quanto a gente pensa na Cazé e olha assim, nossa, olha como foi feita essa estrutura muito bacana que funciona. Mas o conceito eu vou melhorando aos poucos, eu só preciso garantir que essa estrutura se mantenha até que eu consiga melhorar. E é o que eu sempre falo para criação de conteúdo também é isso, tá, gente? É muito difícil, porque quando que acontece de um programa de entretenimento e 100% pro ar, já com uma qualidade boa? Quando pilotos são executados internamente. Então são conteúdos criados que nunca vão pro ar, mas eles já apontam os pontos positivos e negativos de um programa. Tu iniciar já publicando, como geralmente é hoje o modelo de negócio de criação de conteúdo, é porque a gente realmente precisa logo que se pague, porque raramente o dinheiro é suficiente, porque tu não garante que vai ter uma audiência. Se tu fizer um conteúdo, por exemplo, um canal de TV ou agora um canal de YouTube grande, por mais que ele vá mal, ele traz um retorno. Ele pode ser que não seja renovado, mas tu criar um canal do zero, se tu não tiver um retorno legal, tu sai completamente no negativo. Então esse modelo faz com que seja necessário ajuste. Então faz o primeiro jogo, vê que faltou um especialista, traz o especialista. Faz o segundo jogo, vê que a entrada do especialista pode ser com imagem, para deixar mais dinâmico, traz a imagem do especialista. Agora consegue trazer uma marca para patrocinar a entrada do especialista. E assim tu vai melhorando ponto a ponto. Obrigado pelo compartilhamento da experiência, meu querido. Eu sou horrível com o nome, já esqueci o nome, mas tá aí. Muito obrigado, acho que é do Charla Podcast. Eu não conheço muito esses podcasts, principalmente esportivo. É Charla Podcast? Charla? Eu não sei, é Charla. Enfim, Andrei Hachok. E é isso aí, jornalista especialista em aleatoriedades no futebol. Muito obrigado por compartilhar como foi a experiência do surgimento da Cazé TV. A gente sempre teve um pouco de curiosidade aqui no canal de falar disso, então... Falando em canal, se tu gostou e quer saber todo dia sobre criação de conteúdo, tu pode clicar aqui para te inscrever no canal e assistir o próximo vídeo onde nós vamos continuar falando sobre criação de conteúdo de uma forma crítica e, claro, com sempre consciência de classe, clicando aqui e eu te espero lá.